Então, é chamado Bhagavatam, tradução e comentário de Vishwanatha Chakravartin. Então, está no verso 1.5.14. A inteligência das pessoas que desejam falar sobre outros assuntos, que desenvolveram outra visão, ficam perturbadas com as palavras que descrevem esses outros objetos e nunca podem atingir seu objetivo adequado. É como um barco atacado pelo vento. Então, comentário, né? Feito a declaração positiva, expressa-se agora a versão negativa. Algumas pessoas desejam falar sobre outros assuntos, e além dos passatempos do Senhor, tendo desejado, eles falam, e tendo falado, alguém os ouve, e isso causa um tipo de diferente de visão. Para as pessoas que têm uma visão de objetos diferentes dos passatempos do Senhor, resultantes do desejo de falar sobre outras coisas, a inteligência é perturbada por palavras, descrevendo outros objetos produzidos pela visão diferente, e em nenhum momento, em nenhum lugar, pode atingir o seu destino. É como um barco atingido pelo vento, sendo girado pelo vento e indo em várias direções. Atingido pelo vento, ele afunda. Da mesma forma, a inteligência é destruída por causa de palavras habilidosas, poesia, karma e guiana. 1.5.15 você criou uma grande perturbação ao ensinar um assunto condenado às pessoas apegadas ao desfrute material para fazê-las aceitar o drama, pensando que o que você ensinou é o Dharma real e eles não consideram desistir dele. Comentário. Eu escrevi o Mahabharata e outras obras para que as pessoas pudessem ouvir as glórias do Senhor, mas primeiro apresentei a felicidade material nessas obras para promover as escrituras a pessoas materialistas que não querem Bhakti, mas essa não é a minha real intenção. A prova são as palavras de Vidura. Ó sábio, seu amigo Vedavyasa, desejando descrever as qualidades do Senhor, descreveu Mahabharata. Nessa obra, ele atraiu a atenção dos homens para temas do Senhor através de temas sobre a felicidade material. Isso é verdade, como disse Vidura, para fazer as pessoas aceitarem a adoração ao Senhor, né, Dharma Kriti, você ensinou o que é condenado, karma. Né? Ju Gupshitam, seu termo, me parece. Uma grande perturbação surgiu para as pessoas materialistas que estão apegadas ao prazer das impressões que surgem para os objetos dos sentidos. Swabhava Raktasya, porque você ensinou o Dharma material, mas embora sua intenção fosse ajudá-los, você realmente os feriu. Como? Porque os homens da mente material, Prakritaha, verificando o que você explicou ser o caminho correto, Dharma Iti, pensando que não é uma falha oferecer carne aos devatas e pitris, não pensam em desistir desse caminho e não consideram que o que deve realmente ser feito. Sarvadharma Parityaja Maekam Sharanam Vraja. Eles pensam que essa afirmação não faz parte do caminho que você traçou para o prazer. Bhatta disse o seguinte em relação a um tópico diferente. Deve-se dizer que a instrução é para aqueles que não podem seguir a vida doméstica, como pessoas com deficiência. Essas pessoas só devem fazer votos permanentes de brahmachari ou sannyasa, assim. Isso é explicado no início. O 1.5.16, a pessoa sábia, desistindo da felicidade material, pode alcançar a felicidade do Senhor, que está além da medida, e então levar ao Bhakti, dando um exemplo para os outros. Descreve os passatempos do Senhor para aqueles materialistas que são empurrados pelas gunas da matéria. Comentário. Por favor, condene outros caminhos e descreva somente as glórias do Senhor. Foi dito no verso anterior que pessoas desprovidas de discriminação adequada e Tarajanaha estavam certas que você recomendou o caminho material. Agora, aquelas pessoas que têm discernimento, Vichakshanaha, podem compreender a felicidade do Senhor abrindo mão do prazer material. Nivrititaha, pois o Senhor está além do tempo. Ananta Parashaya. E das medidas, enquanto o prazer material é muito limitado.
Compreendendo que a felicidade do Senhor é ilimitada, ele realizará Bhakti para alcançar essa felicidade. Ao ver a preferência da pessoa perspicaz por Bhakti, a pessoa sem discernimento também assumirá o processo. Elas estão uma parte de um verso aí. Quaisquer ações que a pessoa superior realize, os outros seguirão. É um verso do Bhagavad Gita, né? Por essa razão, Tataha descreva aqueles passatempos do Senhor. Mostre os passatempos do Senhor para libertar aqueles que são desprovidos de discriminação, Anatmanaha, empurrados pelas gunas da natureza material ao Senhor. Este discurso ao Senhor implica: isso é possível porque mesmo tal pessoa, abandonando tudo mais e realizando o Bhakti puro, alcançará a sua bem-aventurança. Ou o verso tem outro significado, mas se as pessoas não pensam em desistir de seu caminho, mesmo agora, se eu seguir sua instrução e pegar Bhakti com rejeição de tudo mais, eles rejeitarão essa escritura. Não, não é assim. Neste mundo, nem todas as pessoas são sem discernimento. Pessoas com discernimento existem, Vichakshanaha, e podem compreender a felicidade do Senhor que não tem um fim, Ananta Parasya, e que existe mesmo agora, né? Pra Vartma Manasya, coisas que são temporárias, podem ser medidas, eles têm um corpo sem gunas materiais, Gunai Anatmanaha, um corpo de eternidade, conhecimento e bem-aventurança que não pode ser medido. O verso 1.5.17, a pessoa tendo desistido de seus deveres no Varnashram, começa a adorar os pés de lótus do Senhor e se desvia ou não alcança a perfeição, não há infortúnio para ela no futuro. Mas o que ganha a pessoa que segue todos os deveres do Varnashram, mas não adora o Senhor? Comentário. No Bhagavad Gita diz: o sábio não deve perturbar a inteligência do ignorante, apegado aos resultados do trabalho. Engajando-se em todo o trabalho com desapego, ele deve engajá-los em atividades. Assim é proibido desistir do karma. Vamos ver do Bhagavad Gita, né? Assim é proibido desistir do karma, isso é verdade. Essa instrução é dada a quem está ensinando Gyana. Outra pessoa praticar Gyana depende da purificação interior, e essa purificação depende de Nishkama Karma. Essa não é uma instrução para alguém ensinando a outra pessoa sobre Bhakti, pois Bhakti é independentemente poderoso, não dependendo da purificação interior prévia. O Senhor Adita diz: aquele que conhece o bem supremo nunca instruirá um tolo a se envolver em prazeres materiais, assim como um médico experiente nunca dá ao seu paciente comida para comer que seja prejudicial à sua saúde, mesmo que o paciente o deseje. Portanto, o Senhor diz: Sarvdharma Parityajya Sharanam Vraja, tendo-se obrigado completamente aos meus pés de lótus. No entanto, uma pessoa santa finalmente renuncia a esses deveres religiosos comuns e me adora somente. Ele é, portanto, considerado o melhor entre todas as entidades vivas. Um verso chamado Bhagavatam. A partir da força dessas declarações, deve-se ensinar apenas Bhakti ao Senhor, enquanto abandona o apego aos deveres diários e periódicos do Varnashram. Com essa intenção, o verso é falado. Mesmo no estágio inicial de Bhakti, a prática do karma é proibida, tendo abandonado o Dharma Tyaktva. Swadharman, mesmo nos estágios iniciais do Bhakti, uma pessoa que adora os pés de lótus do Senhor não incorrerá em pecado ao desistir desse Dharma. Isso também é entendido a partir do seguinte: qualquer que tenha se abrigado aos pés de lótus de Mukunda, o doador da liberação, abrindo mão de todos os tipos de obrigação e tomando o caminho com toda seriedade, não tem deveres nem obrigações para com semideuses, sábios, entidades vivas gerais, membros, humanidade, membros familiares ou antepassados. Verso chamado Bhagavatam, do capítulo 11. Né? Bom, se a pessoa morre sem ser qualificada para alcançar o Senhor, ou entre parênteses, né? Se enquanto viva cai por causa de atos pecaminosos, sendo apegada aos prazeres materiais, mesmo assim não há infortúnio incorrido por ter desistido de karmas, porque as impressões criadas por Bhakti são indestrutíveis e permanecem em forma sutil. Em tal estado não se deve voltar a praticar o karma. Existe algum infortúnio em algum lugar?
Yatra, sem sua próxima vida. Não há nenhum infortúnio. Vai indica uma remota possibilidade de queda e é declarado como uma concessão ao oponente, né? Sua queda depois de deixar o corpo atual não é, na verdade, uma queda. Não se toma um corpo inferior por omitir karmas. Isso é demonstrado pela seguinte declaração: Senhor Audava, é porque eu estabeleci pessoalmente este processo de Nishkama Bhakti, está além das gunas, mesmo iniciado e não concluído, o processo não há destruição dos resultados. Veshmad Bhatt, capítulo 11. Né? Isso porque certamente o broto do Bhakti, sendo produtivo, eventualmente produzirá folhas, flores e frutos em vez do verbo presente ou futuro. O pretérito é usado. Né? Bom, aqui está uma coisa mais de gramática, vamos pular um pouquinho essa parte. O verso 1.5.8, né? O homem sábio se esforça por aquela felicidade que não é alcançada pelas divas vagando de Brahmaloka para as espécies mais baixas, a felicidade material alcançada em todos os casos sem esforço pela lei do karma, assim como a angústia através da força do tempo em movimento rápido. Comentário. Mas os Shrutis dizem Karmana Pitriloka, pelo karma se vai para Pitriloka. Bom, essa citação do Brihat Aranyaka Upanishad. Yapan Soman Amrita Abuman. Bebemos soma e nos tornamos imortais. Rigveda também, citação do Rigveda. Esses versos encorajam as pessoas a buscar felicidade suarga na próxima vida. As pessoas mercantis encorajam os outros a buscar a felicidade nessa vida. Como alguém pode promover Bhakti para as pessoas rejeitando seu Dharma e, consequentemente, a felicidade na próxima vida? É verdade, mas os sábios não se iludem com isso. Isso é expresso neste verso. Uma pessoa com discernimento, Kovidaha, deve se esforçar por aquela causa que não é alcançada pelas divas que vagam até Brahmaloka ou descem para corpos imóveis. Mas lá a felicidade material é alcançada sem esforço, Anyataha, devido aos karmas antigos, mesmo nascendo como porcos ou nascendo no inferno, assim como a angústia também é alcançada sem esforço. Né? Dukhavat. É dito, assim como não se reza pela miséria, mas ela chega a todas as criaturas, assim também a felicidade predomina sobre o sofrimento. Bom, verso 1.5.19, a pessoa que serve Mukunda jamais retornará ao mundo material em nenhuma condição, ao contrário dos praticantes de outros processos. Lembrando-se do abraço dos pés de lótus do Senhor, ansioso por aquele gosto que experimenta, ele não desejará abrir mão daqueles pés novamente. Comentário. Esse verso elabora o ponto de vista que não há infortúnio para o devoto, mesmo se subjugado por causa da fraca determinação. A pessoa que serve Mukunda nunca, Nadjatu, retorna ao Sansara, lugar para desfrutar dos resultados do karma, enquanto aqueles que praticam karma, Anyavat, retornam. Isso porque ele não experimenta a felicidade e a angústia dos karmas, uma vez que experimenta apenas o fruto de felicidade e angústia dado diretamente pelo Senhor. Quando uma pessoa percebe você, ela não se importa mais com a sua boa e má sorte decorrentes de atos piedosos e pecaminosos passados, pois é você sozinho quem controla essa boa e má sorte, né? Chamado Bhagavatam, do canto 10. Os Vaishnavas não têm nascimento causado pelo karma, Padma Purana. Lembrando-se apenas da prática anterior do abraço mental, o Paguhanan, dos pés de lótus do Senhor, ele não deseja desistir disso. O verso não diz lembrando-se dos seus pés de lótus, mas se lembrando do seu abraço dos seus pés de lótus. A palavra, de novo, é usada. A implicação dessas duas palavras é que mesmo que ele possa desistir por sua própria escolha da adoração, uma, duas ou três vezes por causa de fraca
determinação depois de algum tempo, lembrando-se do seu estado anterior de bem-aventurança ao lembrar do Senhor, e também ao lembrar do seu atual estado de angústia por não se lembrar do Senhor. Ele se arrepende, que eu fiz tolamente, que seja, eu não abandonarei novamente a adoração ao Senhor. Ele novamente começa a adorar o Senhor. O verso também usa a frase, não deseja desistir em vez de não desiste. Isso implica que ele deseja ser desprovisto de orgulho em sua prática. A realização está nas mãos do Senhor. A causa de não desejar desistir é então mencionada. Rasa graha significa aquele que está ansioso para provar, ou aquele que tem um gosto, que é algo como um fantasma, que não pode ser abandonado, assombrando por raça. O significado é então que a adoração após os estágios de Nishta, Ruti e Shakti torna-se raça real no estágio de Rati. No entanto, mesmo desde o primeiro dia da adoração ao Senhor, certamente uma porção de degustação de raça de uma forma muito coberta. Assim, ele se diz: devoção, experiência direta do Senhor Supremo e desapego de outras coisas, esses três ocorrem simultaneamente para quem se abrigou em Krishna. Da mesma forma que o prazer, a plenitude do estômago e o alívio da fome são experimentados simultaneamente a cada mordida para uma pessoa ocupada em comer.